Olá, pessoal! Hoje estamos estreando o Richardene Cast. O objetivo desse podcast é levar informação aos atingidos e a atualização do processo indenizatório do caso Samarco, e não esquecendo da recuperação ambiental em razão do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Hoje faz parte da nossa mesa de conversas Neto Barros, ex-prefeito de Baixo Guandu, Espírito Santo, foi membro do Comitê Interfederativo, representou as cidades do Espírito Santo neste comitê, e também Flávio Messias Soares, liderança dos atingidos de Linhares no Espírito Santo, que há 8 anos, né, Flávio, vem lutando pelo direito dos impactados. Isso aí. Neto e Flávio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço. Hoje nós vamos fazer uma cronologia de todo o caso Samarco, que é permeado por várias fases e vários acontecimentos. Logo que rompeu a barragem, como que foi, Neto, que você era prefeito à época? Qual foi seu sentimento como morador de Baixo Guandu? E também como prefeito à época, quais que foram as ações realizadas pelo município? Foram muitas, né? Primeiro, a gente não tinha a noção exata do que era, né? Houve uma notícia de que havia rompido uma barragem lá em Minas Gerais, né? No município de Mariana, e que não tinha muita divulgação, né, Flávio, da mídia. Sim. Acho que foi assim para todo mundo, né? E a gente começou a prestar atenção. Eu me lembro que eu estava num gabinete, e aí entrou, na época, o diretor do SAAI, com mais um técnico, e eu percebi que eles estavam brancos, assim, estavam pálidos, né? E aí eu falei, não vai me dizer que vocês estão assim por causa do rompimento da barragem lá. Aí o Luciano, na época, era o diretor, ele falou, exatamente, prefeito. Nós estamos tendo notícias muito negativas e preocupantes em relação àquilo. E foi no dia 5 de novembro, né? Quase 9 anos, né? Se passaram. Mas não tinha... A imprensa começou a divulgar, né? No noticiário nacional, jornal, TVs e tal, que se tratava de um mero incidente e que possivelmente fruto de um abalo sísmico, né? E a gente percebeu que a Samarco, né, a responsável por todo essa tragédia, né, esse crime ambiental, se preocupou antes de socorrer ali os funcionários que morreram, né, a cuidar de toda a devastação que causou, se preocupou em se defender, contratar especialistas para justificar o rompimento e o prejuízo todo. E aí o nosso diretor do SAAI foi muito proativo e começou a analisar a água do Guandu para cima, né? Aí fomos a Imorés, fomos até Valadares, coletando a água. E é bom lembrar que a tal da pluma, né, que eles chamaram, demorou a chegar aqui, né? Mais de uma semana, praticamente 10 dias. E a gente, nesse meio tempo, se preparou. Então, assim, essa foi a primeira impressão que a gente teve. Depois é que a gente viu todo o desdobramento, todo esse mar de lama e de problemas que causou e que ainda causa até hoje. Na verdade, Neto, eu acho que ninguém estava preparado para um desastre dessa proporção. Não existia um manual para dizer o que tanto o município tinha que fazer, não é isso? Os atingidos, ou seja, todos foram pegos de surpresa na época, né? Quem aqui já imaginou, ou imaginava na época, que um problema numa barragem lá em Mariana, né, a 800 e tantos quilômetros daqui, poderia trazer algum impacto aqui para a gente? Porque a gente não tinha sequer notícia de como era o processo de licenciamento. Exato. A gente que está aqui embaixo, a gente sequer participava disso, né? Exatamente. Os órgãos ambientais ali cuidavam de licenciar como eles queriam, e está comprovado que licenciaram de forma equivocada, no mínimo, né? E foi uma situação que nos deixou completamente vulneráveis aqui, né? Foi uma situação muito difícil. Não, sem dúvida, impactou a economia e veio de lá de Mariana,
Essa lama percorreu mais de 600 quilômetros até a foz do Rio Doce, né, Flávia? Linhares, passando por 45 cidades. E isso, obviamente, impactou a economia de 45 cidades. E a quantidade de pessoas impactadas. E aí eu lembro desse ponto, Neto, que você sempre falava nas reuniões, que todas as pessoas residentes no município devem ser consideradas como pessoas impactadas. Porque depois a gente vai chegar no ponto da criação da Fundação Renova, como a Fundação Renova foi criada, mas antes da Fundação Renova fazer os cadastros e tudo mais, que consideravam um pequeno número de pessoas como impactadas, na verdade, toda a população da cidade é impactada, Sim. direta e indiretamente. Todo mundo é atingido. Exatamente. Até quem mora no interior. Exatamente. Até quem não tem a captação do Rio Doce. Porque o município foi muito atingido. Foi, está sendo e será durante muitos anos. Exatamente. A nossa interpretação ela não foi diferente disso. A imprensa nacional, ela desfocava, ela tratava como um desastre, embora falava ambiental, não mensurava a dimensão e nem os impactos. Como uma tragédia, né, Flávio? Não é uma tragédia. Como uma tragédia, não como um ato criminoso, premeditado e conhecido que aconteceria. Ela tratava e focava em algo até muito importante reforçar, que a imprensa nacional ela trabalhou nos seus primeiros 30 dias em relação às vítimas, aos 19 mortos. Sensibilizou toda a nação, mas nos deixou a informação e o conhecimento e a mídia já produzida e contratada pelas mineradoras, pelas RES, já fazendo o seu papel de minimizar o efeito e o impacto na mente do povo. E nós lá em Linhares, Neto, nós começamos a acompanhar essas suas ações aqui. E foi uma das matérias do Bom Dia Espírito Santo, a imprensa estadual, que nos levou a ver a gravidade e aí buscar informações nas redes sociais não divulgada pela grande imprensa nacional. E ali nós vimos dos riscos e dos impactos. Imediatamente nós acionamos a Secretaria de Meio Ambiente do município de Linhares. Eu estive lá juntamente com um grupo de moradores, de pescadores da localidade de Balneário de Barra Seca, e em reunião com o secretário, ele já sensibilizado e dotado de informações que naquele momento ali também ele não tinha nos passado, ele atendeu a nossa preocupação e agendou já logo no dia 25 de novembro uma reunião no Balneário de Barra Seca, juntamente com um representante de prenome, Eduardo, isso eu não esqueço, e temos isso registrado em lista de presença e fotos da reunião e desse dia, quando eles tiveram e ali, de uma forma simplória, desfocar do crime ambiental, cinzentar de parte das responsabilidades, eles estiveram ali para nos ofertar que fariam o lacramento da nossa boca da barra. E aí, mais preocupante nós ficamos, e as pesquisas que nós começamos a fazer ali em alguns vídeos, já no YouTube, nos deram a dimensão. E aí começamos a acompanhar reportagens internacionais que foram muito esclarecedoras. E aí que veio à tona a real situação da quantidade de minério pesado dentro do rio, que já estava moribundo, mas ela veio para exterminar o rio, o restante da vida e a esperança do atingido, não só em Minas, no estado do Espírito Santo, como toda a bacia, toda a calha e a foz do estado do Espírito Santo, nas localidades de povoação e regência, e que adentraram ao mar e pelo rio Ipiranga atingiu a minha comunidade. E ali nós tivemos poucas informações que foram cruciais para os movimentos, e ali nós realizamos manifestos em Linhares. Participamos de alguns, esses até provocado pela colônia Z6 de Linhares, e começamos a conhecer outras lideranças do estado também preocupadas. Isso que eu ia te perguntar, Flávio, como que foi assim, o sentimento dos atingidos? O que você pode passar isso para nós? E quais foram a mobilização, porque o que eu sempre vi é o seguinte, lideranças e atingidos de várias cidades se mobilizavam, se juntavam na busca de informações, porque não sabia qual direito? Direito a quê? Ainda nessa fase não existia isso.
mas pela busca de informações. Como foi feito isso? A questão dessa busca de informações, ela surgiu a partir dessa reunião que nós tivemos lá. Então nós vimos que algo não estava sendo falado, que algo não estava sendo dito. Daí a importância de Baixo Guandu nesse processo do Neto Barros, porque a imprensa estadual começou a dar flashes, informações e matéria, os monitoramentos, aguardando passar pela barragem aqui. E isso ali foi nos alertando. E essas pesquisas que começamos a fazer em redes sociais foram alarmantes. Esquecemos a imprensa nacional e sua omissão. Já imaginávamos que haveria acordos lá com as mineradoras e o seu grande poderio econômico. Mas era só os pescadores impactados? Lá nós acreditávamos que era toda uma comunidade, toda uma população, e essas informações eles foram nos negando. Eles foram nos negando. E aí os grupos começaram a se reunir e em Linhares, a Colônia 16 provocou alguns dos primeiros manifestos e nós estivemos presentes em um deles, no mercado municipal, com pescadores. Eu recordo muito bem das minhas falas ali. Não apenas os pescadores, não apenas a rede de interação, não apenas a cadeia da pesca, toda a população. O rio é vida, água é vida. Exato, e nós estamos exato. com a água contaminada. E essas ligações, os nossos lençóis freáticos. E aí começou a questão das ensecadeiras do Rio Pequeno. E a situação era mais grave, porque eu penso, gente, é um estuário de tamanha importância. Um juiz determina, equivocado ou não se cumpre. Mas já vimos com preocupação de como estava sendo pressionado até o magistrado quando ele pede que lacre o rio, um estuário. E nós lá, com o nosso pouco conhecimento no estuário Ipiranga, nós querendo evitar, se houvesse meios da empresa evitar a contaminação, que era tão pouca informação, era esse o nosso primeiro objetivo. Não estava ali indenização, não estava ali de direito. Isso ainda foi na fase que a lama estava chegando, estava né? chegando. Aí que não tinha chegado ainda. Aí. Era só a questão da continuidade do ofício que gerava renda e que estávamos felizes com aquilo que tínhamos e recebíamos. E de repente, perdemos tudo. E quiseram levar com ela a nossa dignidade, porque aí começaram a criar problemas entre famílias, núcleos. Aí a gente entra na questão da fase emergencial. O que é essa fase emergencial? Logo após o rompimento, o que a Samarco fez? Porque a gente acaba falando só da Samarco, né? A gente esquece da Vale e da BHP, que a Samarco tomou a frente da situação. E nessa fase emergencial, ela contratou uma empresa, não sei se você vai lembrar, Flávio, Prats. Tem um nome diferente na frente, sim, mas nós começamos já a ter mais visão do direito em relação aos danos, poucos que ela alegava que tínhamos sofrido, da sinergia. Porque tudo era muito obscuro. Você não vê, a imprensa não divulgou momento nenhum, não houve o chamamento de forma nenhuma. Só iriam dizendo que não estava contaminado, que a contaminação não era aquela. E qualquer foco que falava de contaminação do rio, dessa vastidão chamada Rio Doce, eles focavam nos 19 mortos. Colocava imagem de um bebê e aquilo ali chocava, comovia, mas queríamos mais que aquilo ali. Além de lamentar e de chorar aqueles mortos, queremos saber quantos mais iriam morrer. Mas teve um fato que tirou o foco da imprensa nacional do rompimento da barragem. Porque vocês se recordam que logo após houve um atentado na Europa, se eu não me engano, na França. Sim. E que aí a atenção toda se voltou para lá. Voltou. E isso nos deixou aqui preocupados, porque a gente dependia de mostrar para todo mundo que a gente aqui estava sofrendo muitos impactos. Daí a importância da militância de quando você estava na gestão do município. Porque isso foi referência para todo o restante da calha. Do rio, tudo vai para o mar. E aqui vocês foram um ancoradouro de informação. E uma questão interessante, isso é importante registrar para que a história se conte no futuro, se registre em verdade no dia de hoje. É a importância que houve para esse processo, muito antes da indenização de ser a primeira no Estado, da militância e da atuação, e não da inércia da Prefeitura em relação a todo esse volume e da expertise sua. Isso foi fundamental para os demais municípios. Porque nós começamos a perceber que alguém de instrução, alguém que estava com o poder, não estava conivente. E isso aí já nos garantia que os outros prefeitos iriam se manifestar.
porque Linhares não tinha se manifestado ainda. Depois de 60 dias do rompimento, gastou-se em torno dos 20 a 25 dias para chegar pós-pluma todo esse rejeito na nossa região, que começamos a ver manifesto da nossa municipalidade, do município de Colatina, porque até Colatina também nós não tínhamos visto. A preocupação estava no foco da água, e ali eram as autarquias que estavam dando essa resposta, e nós estávamos vendo um leque se abrindo de informação e de possibilidades e de riscos partindo daqui de Baixo Guandu. E isso nos motivou toda aquela militância. E logo em seguida foi o surgimento da empresa Sinergia. Que teve uma questão catastrófica na política que ela teve no início. Antes da Sinergia, teve uma outra empresa contratada nessa fase emergencial, porque isso é um grande questionamento dos atingidos em relação aos cadastros, dos problemas cadastrais, que impede a pessoa de receber, enfim. A Samar contratou essa Prates para dar uma resposta para a sociedade. Ela passava em comunidades beira-rio, enfim, e sem muito requisito, não havia uma matriz sem critérios, ela fazia o seu cadastro, que esse é o chamado cadastro emergencial, que foi feito logo no início, e te entregava o cartão emergencial, sem um critério, sem um cadastro, sem uma análise de elegibilidade. E muitas vezes eu, que moro nessa comunidade, eu recebi o meu cartão, mas o meu vizinho, o seu José, que também exercia a mesma atividade que eu, dependendo do rio, ele não recebeu o cartão. Então, não houve tratamento igualitário nessa fase. A gente entende porque não houve um manual de como proceder, do que fazer, porque realmente era algo muito grandioso. E eu entendo também que eles não sabiam o impacto, a grandiosidade do impacto que tinha ocasionado na vida de milhares de pessoas naquela época. Mas também não queriam pagar. Isso tem uma grande verdade. Vamos lembrar. Não queriam criar um precedente. No primeiro momento, mostrou-se como um mero incidente. Depois, uma tragédia que atingiu a água e atingiu pescadores. Não se falava em ribeirinhos, em proprietários rurais, não se falava em municípios, não se falava na economia, não se falava em nada disso. Com o desenrolar, né, a luta dos atingidos, a sua atuação, Flávio, a gente aqui na prefeitura, outras comunidades, naquele primeiro momento, é que a gente foi conseguindo jogar um pouco para a opinião pública para mostrar a verdade. Quando a gente subiu o rio aqui, fazendo as análises da água e mostrando o que tinha, né, quais eram as alterações que aconteceram ali. Estava sendo divulgado na imprensa que nós estávamos acompanhando. A imprensa nacional divulgou. O nosso diretor do SAI, na época, disse que isso repercutiu muito, que a Samarco despejou uma tabela periódica no rio, né? E isso é muito simbólico e foi facilmente percebido pela população, né? Quando a lama chegou aqui, a gente já estava um pouco mais preparado, mas com muita dificuldade, porque, como eu disse, o foco da imprensa já estava lá para a Europa e também as empresas não queriam, né, demonstrar o que realmente aconteceu, como até hoje ainda tentam. Porque não querem fazer as devidas indenizações. Até hoje ainda, muito pouca gente foi indenizada, porque todos somos atingidos, né? Não só de Mariana até o litoral, mas do litoral também para a Bahia, do litoral para o Rio de Janeiro. Entende? Essa tragédia ela é muito maior do que as pessoas comentam. Hoje as análises que são feitas aí por institutos, né, pela academia, né, por empresas contratadas. E saiu um laudo recente. Com muita, isso comprovando. Muito nocivo, né? Quando você disse que o rio estava muito já prejudicado, e é verdade, né? A nossa história era de depredação ao longo de séculos, mas a gente tem imagens aqui chocantes de muitos animais mortos boiando, tartarugas, animais que a gente até nem sabia que tinha no rio. Muitos peixes enormes, né? Enormes, mortos e pescadores chorando. Tem imagens aí que correram o mundo. Acompanhamos algumas dessas imagens. Né? E isso tudo ainda nos deixa perplexos. Boa parte disso desceu para nós lá. Passou por Linhares. Nós acompanhamos lá atônitos. E é uma grande verdade. Ainda hoje estamos aprendendo e procurando entender quais são os nossos direitos. Nos foram tão negados como atingidos.
que até hoje não sabemos ainda da dimensão desses impactos. E que os valores irrisórios recebidos por cada atingido, qual será esse custo final da nossa saúde e da perda que tivemos. E sabemos que há um dano que está se renovando e vai se perdurar durante décadas e mais décadas. E a gente se vê as mineradoras, por intermédio do seu escudo. Eu procuro até não citar muito o nome da Renova, porque é um escudo, foi criada para proteger, não foi criada para levar as indenizações e as reparações. Ela foi criada como escudo para as empresas, para as mineradoras e para as RES. Vamos falar para as pessoas de onde surgiu a Fundação Renova. Logo após o rompimento, os governos de Minas e Espírito Santo provavelmente sentaram junto com as empresas e veio o TETAC. Não é isso, Neto? Antes disso, tem Antes do TETAC. alguns pontos que a gente precisa de deixar claro, porque as pessoas não conhecem os pormenores, né? Isso. O que acontece. Vê, às vezes nem percebe, ou não fica sabendo. A gente fez coleta de material para fazer exame, a gente se preparou aqui para receber a lama, porque a gente captava água basicamente do Rio Doce há décadas, né? E a gente precisava de encontrar soluções. Tinha que dialogar com as autoridades, tinha que buscar socorro e tinha que mostrar para a imprensa, para divulgar, para conseguir ter força para essas empresas. Elas eram financiadoras de campanhas de políticos, né? De governadores. O governador de Minas Gerais, à época, ele deu a primeira entrevista coletiva dentro da Samarco. Mostrou uma insensibilidade tamanha. Quer dizer, uma intimidade com as empresas. Não era diferente aqui. Eu tive no Instituto Terra, na época, o deputado Givaldo Vieira, do Federal. Estive lá conversando com o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado já tem um projeto de muito tempo. Fotógrafo, né? É. Muito conhecido. Nosso vizinho aqui. Ele tinha um projeto há muito tempo chamado Olhos d'Água, né? Isso. Que recupera nascentes e tal. Aí, o governador do Espírito Santo à época era Paulo Artung, né? Eu conversei 2 vezes com ele no primeiro momento. O primeiro momento, quando a gente subiu o rio, foi a Valadares e viu muitos animais mortos. Um morador de Valadares disse, você está fazendo o que aqui? E o nosso técnico está buscando coletar a água, né? Expliquei, prefeito e tal. Aí ele falou, você é prefeito, fala para vocês lá no Espírito Santo que vai morrer tudo daqui para baixo. Já tinha chegado lá e não tinha aqui. Liguei para o Paulo Artung e falei, vai morrer, os peixes vão morrer todos. Aí foi criado aquele programa chamado Arca de Noé, né? Que tentou-se, muito modestamente, buscar os animais, colocar em lagoas, mudar de manancial e tal. A outra chamada que eu fiz para ele, eu disse, o Sebastião Salgado tem um projeto Olhos d'Água, que já faz a recuperação de nascentes aqui no estado e em Minas, e pode ser útil. O governador queria ter uma solução, ele botou debaixo do braço esse projeto e levou para Brasília para conversar com o governo federal. E daí surgiu a ideia de criar uma fundação. Tá? Mas uma fundação que Samarco, Vale, BHP. Que fosse independente. Custeada pelas empresas. Né? Ou seja, ficou um negócio meio assim, nonsense. Né? Ninguém entendeu muito, os municípios não foram ouvidos. Né? Eu fui participar porque fui convidado pelo governador para representar os municípios atingidos. Mas não houve uma pergunta, um questionamento a cada município para saber. Então, foi um negócio muito de baixo para cima. Muito, muito ruim. Mesmo assim, as 42 ações previstas lá no início, no TETAC, foram desenvolvidas nessa seara, né? Nesse fórum que foi criado. O Comitê Interfederativo tinha lá Espírito Santo, Minas, tinha lá os representantes dos municípios atingidos, eu no Espírito Santo. Foi logo no início, né, Neto, em 2016, para as pessoas entenderem, logo no início. Logo no início. Não se falava ainda de indenizações, porque, como eu disse, se falava que era um mero incidente, atingiu alguns pescadores e tal. Não se tinha a grandeza, como até hoje não tem, na verdade. Né? E quando a gente descobriu que a Vale era dona do empreendimento com a BHP, a gente procurou a Vale. Né? A Vale passa aqui, corta a gente aqui, a ferrovia. Né? E a Vale disse que não tinha nada com aquilo, porque era uma coisa lá da Samarco e tal. Foi aí que a gente, numa atitude até de desespero e de revolta, colocou sobre os trilhos as máquinas da prefeitura e paralisamos a ferrovia.
essa atitude, ela repercutiu no mundo. Essas fotos, as imagens foram colocadas lá na sede da BHP Billiton, né? E isso começou a chamar a atenção de ambientalistas mundo afora, entende? Então, assim, é bom falar sobre os detalhes, porque isso foi se Foi desencadeando... justamente essa ação que nós presenciamos, ela estando em áreas como atingidos, que começou o contato com atingidos daqui, que já E uma estavam se destacando, mobilização, essa né, Flávio? mobilização, e que foi feito aquele manifesto Aqui, aqui em Baixo Guandu, no qual eu participei. Juntamente viemos com várias famílias da minha localidade, mas da toda a Grande Linhares, e estivemos aqui para fazer aquele manifesto sobre trilho, porque nós vimos que deu certo, que foi um sucesso, que que foi falado para o mundo: olha, estamos aqui, não estamos satisfeitos, não estamos sendo ouvidos e as coisas não Um estão pedido bem. de socorro, na Um verdade. pedido de né? socorro. porque de outro lado, as empresas querendo diminuir a pressão, começaram a tentar dividir as populações atingidas e oferecendo mundos e fundos, às vezes liberando algum recurso para um, para outro, para aquele falar bem e desmotivar o outro. Aí começaram a falar que quem procurava os seus direitos era vagabundo, era preguiçoso, estava querendo se aproveitar. Isso, Criminalizar e os o atingidos. atingido. E aí isso correu em todos os municípios, entendeu? Isso veio de cima. Foi fomentando entre o próprio atingido essa discussão. Exatamente. Sim. Fomentou a Ela discórdia. fomentou, ela levou, ela teve essa forma inicial dela trabalhar como uma metodologia. Vamos desmerecer uns, vamos elevar outros, para nessa discórdia sairmos lucrando. É o famoso dividir para conquistar. É o dividir para Ou conquistar. para dominar. O tiro seu pela culatra. É. E assim, é importante a gente esclarecer também o quê? Que as pessoas impactadas, 99% delas são categorias informais. Exercem informalmente o seu ofício, sua atividade. Não é isso? Muito além das categorias descritas, ali abarcadas nas sentenças, das indenizadas, já estamos entrando no nome, já né? entramos- Mas é a questão de que é toda uma população, toda uma comunidade. Os impactos, nós não temos ainda noção de como eles estão, de como ocorreram e quais essas consequências. Esse medo já é um impacto. O desconhecer é um outro impacto que está beneficiando as mineradoras. Que era quem existia e quem nasceu depois. É. Porque o dano é permanente. Permanente. Eu tô com um neto de 6 anos, então ele está impactado, ele vive na área impactada, ele foi impactado. Já tem o meu netinho agora, o de 1 ano e meio, o Flavinho, está impactado. Então Aí- é decorrente, E aí nós crescente. Nós podemos falar em relação à questão do consumo da água. Por mais que alguns podem comprar água mineral, mesmo assim a gente ingere, porque a gente cozinha com a água. Os filhos da gente na escola vão ingerir essa água. Eu tenho um filho de 9 e um filho de 7 anos. Então, o que vai ser da nossa saúde no futuro? Porque os laudos estão comprovando que há contaminação. Isso é fato. Então, o que vai ser de nós no futuro? Porque às vezes a grande discussão é a questão da indenização, a questão O pecuniária. nosso alimento, Exatamente. todo o nosso alimento, vem dessa agricultura vasta e rica. A do Rio subsistência, né, Flávio? Essa A subsistência nossa. E essa contaminação, esses riscos. Eu falo da minha comunidade em relação ao dano à água, ô Neto. Nós não temos água tratada. Os nossos poços são artesianos. Cada residência tem a sua. Tem o seu. Os índices são altíssimos e nos foram apresentados semana passada pela assessoria técnica que esteve lá com seus experts para nos apresentar esses danos. E começou pela primeira vez a abrir o leque desses laudos. A caixa preta começou a aparecer nas nossas comunidades. Mas não é muito fácil para eles chegarem a nós. É com muita luta. Mas nós não temos tido esse mesmo trato respeitoso pela própria fundação, que é criada para fazer essa reparação. Mas as suas ações nós não estamos inseridos, nós não estamos sendo ouvidos. Mas, Flávio, a nossa crítica sempre foi essa, né? Você participava dos debates, Sim. né? A gente fazia reuniões em Vitória, em Belo Horizonte, em Brasília, nas comunidades.
a gente sempre criticava isso. Nós estamos há quase 9 anos do crime, né? Da tragédia, da poluição, de todo o início do problema. Aqui no Guandu ainda, falando aqui especificamente de Baixo Guandu, até hoje não se plantou uma única muda de árvore. Dentre as 42 ações sociais, ambientais, de saúde, etc. e tal, entendeu? Dispostas Então, no TETAC. lá se vão 9 anos, quase uma década. Então, é muito demorado. Tem muitas ações que não vão ser realizadas, infelizmente, a não ser que a população retome as rédeas dessa discussão e consiga se mobilizar, né, com muita união, sociedade, poder público, né, eleitos, constituídos, Ministério Público, etc., para reivindicar. Porque vai passando o tempo, eles com a justiça atuando, e a doutora Richardene atuando nisso, tem participação, foi liberada, né, alguma indenização, eu repito que é alguma, porque é muito ínfima a quantidade de pessoas que receberam indenização, mesmo que aqui em Guandu chegou mais de 2 bilhões, né, mais de 2 bilhões de reais, mas isso ainda é muito pouco em razão do que nós sofremos, e não foi a totalidade da população. Então, nem aqui, nem em Linhares, nem em Conceição da Barra, nem em Mariana, nem em lugar nenhum. Se a gente não retoma isso com muita energia e não deixa o tempo dirimir isso, as pessoas que não foram indenizadas não serão, e as que foram pouco indenizadas, e qualquer valor foi pouco em razão da gravidade, já não vai receber mais nada. E esse documentário seja bem difundido no meio do atingido. E que o atingido possa olhar, Neto, para o outro e parar de acusar, você não é pescador, você não pescava, e ver um impactado, um atingido, de várias formas, de vários meios. E várias pessoas foram abarcadas e foram passadas por todo aquele crivo, parece que é de 3 pontas, mas só contra o atingido, para ser indenizado com essa indenização irrisória. Mas nós vamos precisar de nos unir, muito além da apenas essa indenização, que é um direito, que precisa ser garantido a todos e não está sendo. E não está sendo. Mas nós precisamos de essa união fazer a nossa voz se erguer. Não é uma instituição que vai nos representar. Não é um grupo politizado, direcionado, não é um CNPJ. É nós atingido termos voz, direito à voz. Essa parte também está no TETAC. De sermos ouvido, participativo, de estarmos presentes nas decisões. Devemos falar aí, já foi iniciado aqui no início aqui das falas, em relação à repactuação. Essa repactuação, além de uma grande incógnita, ela está presa por questão de valores que ainda não entraram nesse consenso, dessa ambição desse processo. Flávio, é importante a gente explicar para as pessoas não entendem o que significa repactuação. Como nós falamos aqui do TETAC, que foi um termo... Um pacto feito. Isso, é um pacto realizado, um acordo realizado lá no início de 2016, Sim. pelos governos dos estados e pelas empresas, onde aí foi criada a Fundação Renova para reparar, para compensar, para ressarcir. E durante todos esses anos que decorreram, a Fundação, com todo o sistema de reparação que foi criado, CIF, câmaras técnicas e tudo mais, não foi eficaz. E que foi atualizado, né? Teve o TETAC. TAC Governança. O TAC Gov em 2018, que vocês atingidos, vocês já participavam das reuniões, dos manifestos, mobilizações, só que foram formalizados no termo de acordo em 2018 no TAC Gov. E aí está lá, comissões de atingidos, que devem estar em todas as instâncias representando, para dar voz ao impactado, mas vocês já participavam lá desde o início. Toda essa composição, em todos esses TETACs, somos mencionados como atingidos, como impactados. Sim. Mas a grande verdade é que até a sua instância, para promover essa reparação, para nos ouvir, para multar, para fazer resolução e ter poder de decisão, eram sempre ajuizadas. Sim. A Fundação Renova não cumpria. Era tudo sempre ajuizado. Qual era o argumento para se criar? Qual foi o argumento para se criar a Fundação Renova? Para ela fazer que a justiça era lenta. Era lenta. E que se tivesse um acordo bem pensado, que fosse administrativo, a indenização chegaria mais rápido. Nós estamos fazendo 10 anos e estamos aqui falando de ações que não foram feitas ainda. Sim. Então, ela ajuizou o processo lento tudo que... e abarrotou
de todos os processos por ela pactuados. Ela mesma, Fundação Renova, que foi criada sob o argumento de que era melhor do que a justiça, ela ajuizava quando não era interesse dela arcar. Sim. Nós constituímos um fórum de prefeitos, Espírito Santo e Minas Gerais, né? A gente estudou o caso e percebeu que essa história de justiça aqui ser lenta, e que é uma verdade, na verdade é uma verdade, infelizmente, a justiça da Inglaterra ela poderia ser mais célere. E a gente convenceu os prefeitos, né, alguns reticentes e tal, e também a fundação e muita gente tentando convencer do contrário. A gente reuniu, Baixo Guandu foi um dos primeiros municípios desse fórum a assinar a procuração. O meu papel aqui era convencer os demais prefeitos. A gente contratou o escritório, acionou as empresas lá na Europa, e aí nós temos agora uma possibilidade também de sermos, né, indenizados, coletividade, município e população atingidos, né? Ou seja, coletivo e individualmente. E eu tenho muita esperança de que essa ação vai render bons frutos para nós. O que a nossa justiça aqui, né, não nos propiciou, tomara que a justiça da Europa. Para mim, a justiça nossa aqui, quando a Renova ajuizava uma ação que na criação dela foi criada para fazer a reparação, para elaborar aqueles programas, para levar aqueles programas, os 42 programas, às comunidades, a justiça estava dando tiro no pé. Houve um pacto realizado, houve uma construção de um acordo, houve uma instituição chamada CICIF, criada por órgãos governamentais, instituição de justiça, mas função de deliberativo. E ela não cumpria. Só que aí uma parte dela sozinha, descumprindo, que lá no início, no seu primeiro ato, que era para ser cortado, descumprindo e virou regra. Todas as resoluções, olha só, na sua extrema maioria, para ser mais correto, foram ajuizadas. Ela aproveitando da prerrogativa que foi a justificativa para a sua Constituição, que é a morosidade da justiça brasileira. Daí eu também vejo com grandes esperanças essa questão de Londres. Eu, assim, da minha forma, até importante eu colocar isso aqui, que isso aqui é o atingido, boa parte ele pensa nisso, para ouvir também vocês dois nesse conceito. No meu conceito é o seguinte, saindo da repactuação aqui no Brasil, ele extingue Londres. O processo de Londres. Mas se o de Londres sair primeiro, que ainda há essa possibilidade, e bem latente, pela essa nossa morosidade, que reiniciaram o que nós estamos aguardando, só a assinatura, já tem mais. A assinatura, o acordo já estava praticamente pronto. Já tem um ano. Fez um ano agora, em dezembro agora, que nós aguardávamos, porque em dezembro ia ser o mês-chave. Eu acredito que Londres ainda pode sair e aí sim extinguir essa nossa repactuação e vir de lá indenizações mais justas e com obrigatoriedades legais, sem os direitos de estar recorrendo. Não que eu estou contra o direito constitucional da defesa, da ampla defesa, do contraditório, mas o que nós estamos vendo é uma forma covarde do poderio econômico contra os atingidos e a conivência de órgãos governamentais e da justiça brasileira. E essa repactuação, eles vêm tentando realizar esse novo acordo desde 2019. Ou seja, quantos anos? 4 anos. Qual é a preocupação? A gente não pode permitir que, por exemplo, a gente percebeu que não andou mais porque os governos brigaram pelo recurso, os governos estaduais. Nós não podemos permitir que, havendo uma repactuação, mesmo que os atingidos também sejam beneficiados, e isso a gente torce, coletivamente, né? A gente não pode permitir que esse recurso entre no caixa único do governo do Estado, vai lá para o tesouro do governo do Estado, e a gente não tenha 100% das intervenções feitas na região atingida. Porque aí você vai ver, por exemplo, o recurso aonde foi atingido. Porque aí você vai ter a possibilidade de você ter um dinheiro que é um dinheiro dos atingidos, fazendo obra ou no outro extremo de Minas Gerais, que não na bacia do Rio Doce, ou então no sul do Espírito Santo, que não aqui no Rio Doce. Sim. Essa é uma preocupação nossa. Essa preocupação tem que ser difundida. Porque se a briga é para repactuar, para melhorar o que já foi feito, o que a Renova deixou a desejar, o que a Justiça deixou a desejar,
tem a expectativa da ação da Inglaterra, e essa repactuação nós não podemos permitir que ela sirva para E retroceda nas duas anteriores. outros Inclusive fins, da que está em vigência, que é o TACGOV agora. outros fins que não seja Verdade. beneficiar e recuperar o rio. Porque até hoje não limparam ainda sequer o reservatório da usina lá de Candonga. De Candonga. Já são 10 anos, né? Neto, mas você acredita que essa repactuação, além das questões compensatórias que seriam para a coletividade, eles irão discutir sobre indenização individual? Você acredita nisso? Não. Eu não acredito porque a Renova tem muita morosidade. A própria Vale, vamos dizer, a Vale ela tem a concessão do governo federal para operar, né? E essa concessão é renovada de tempos em tempos. Ela ainda deve obrigações de concessões anteriores à atual, entendeu? E ela vai renovar a concessão para usar a ferrovia. Não faz. Ela fez um viaduto aqui agora recentemente, depois da gente brigar anos para fazer a obra, entendeu? E tem outras intervenções que ela não faz. Então, se havendo uma repactuação, será que o recurso vai ser integralizado? E será que essas ações entrando nos cofres do governo do Estado, elas vão ser chegará às áreas atingidas, elas vão ser destinadas aos atingidos, né? Verdade. Agora, se a repactuação existir para beneficiar os atingidos, aí a gente tá torcendo muito Porque esse por acordo isso. acontece de forma sigilosa. Nós não temos ciência desse termo, né? A gente só teremos ciência após ele estiver Estão assinado. decidindo por Se nós. Exato. Estão decidindo por nós. E nós precisamos de ter voz e de participação. E esse para foi sermos ouvidos de uma forma eficaz. E essa nossa cobrança, até os dias de hoje, está sendo negada. um pleito das comissões de atingidos desde o início, né, Flávio? Sim, desde Para que fossem ouvidas na repactuação, porque isso vai impactar diretamente na nossa vida, né? Que nós residimos nesses municípios. Eu me sinto também como impactada. Você, né? Eu tenho certeza que você também se sente como Somos todos impactado. impactados. Exatamente. E nunca conseguimos esse êxito. Nós, como militantes nessa causa, como impactados, como atingidos, estivemos lá desde as provocações, das primeiras reuniões com as instituições de justiça. Desde lá falava-se em assessoria técnica que ao primeiro momento, embora houve muito corte significativo e que seria de fato bem eficaz para nós atingidos, como a questão da produção de laudos, isso é um dos pontos que eu bato até os dias de hoje, foi muito importante, por isso que as mineradoras praticamente exigiram, e isso foi tirado das assessorias, e isso nos prejudica até os dias de hoje, porque elas poderiam produzir esses laudos em nossas defesas, que seriam a nossa voz no papel. Nos queriam tirar esse direito, uma vez que não tínhamos o poder econômico para fazermos isso. Mas de lá tivemos fomos comissões. E como comissões temos trabalhado hoje, nós tivemos recentemente em Linhares, no ano passado, 2 importantes eleições. Houve a desconstrução, a tentativa de uma desconstrução de um trabalho realizado por lideranças, pelas comissões, isso pelo judiciário, depois da legitimidade já ter sido garantida em instância superior por desembargador, retoma e nós, de uma certa forma, aceitamos e entramos no processo, na chamativa das instituições de justiça. E um ponto fundamental da assessoria naquele momento é também registrar isso para a história, pela sua importância, é que as próprias assessorias técnicas elas receberam ofícios pedindo que fizesse a indicação de lideranças para a composição das comissões que, diziam eles, estavam registrados no TETAC. E um grande ato de sabedoria é Deus nas suas ações. As assessorias responderam dizendo que não. Que elas iriam elaborar um processo de eleição, um chamamento. E aí foi importante que nós estivemos em todas essas duas. Dos 10 eleitos em Linhares, eu estou ali na comissão local, como um deles. E demais membros das lideranças da comissão anterior. Depois houve o chamamento para eleição da comissão local territorial. A que trabalha, de uma certa forma, com a questão do recurso atingido, com as instituições de justiça, que chega nas instituições para dialogar, para levar as falas do atingido.
E entre esses 20, está ali nós de novo, e eu estou ali no meio desses 20. Depois do processo de eleição para a mesa diretora administrativa da comissão local, eu estou como secretário. E da comissão local territorial, que é a que trabalha com as instituições de justiça nos espaços de governança, eu estou como coordenador. Tudo pelo um trabalho que nós realizamos. Mas isso não é suficiente. A nossa briga está muito além disso. Em estar agora nesses espaços que cumprimos tudo quanto falaram que determinaram que cumpríssemos, para brigarmos para que o atingido seja ouvido. Seja ouvido. Precisamos de ser ouvido nessas instituições. Esse ano já participei de uma audiência com o magistrado. Foi no início do mês de março, e as falas eram sobre o eixo 4, sobre as ensecadeiras, o senhor conhece bem todos esses quesitos. Mas a participação do atingido ela é muito pouca. Os espaços da fala reservada é muito pouco. Nos dão pouca importância e falam que resolvem por nós e que estão ali por nós, Flávio, mas não nos deixem participar proativamente do processo. Na verdade, ouvem, né? Ouvem, mas nada é feito. Não há uma escuta, só ouvem. Então. Só ouvem. Não há uma escuta, né? Eu participávamos do CIF, das câmaras técnicas, os atingidos iam relatavam suas questões, suas peculiaridades de cada localidade. E no outro mês estava atingido novamente, replicando os seus pleitos por anos, e nada era feito. E era deprimente, né? Eu me sentia totalmente acabado deprimente de uma reunião dessa. 58. Todas as audiências. Mês após mês, ano após ano. Era um sacrifício. Ir participar, porque a gente voltava destruído. Frustrado. Você ouvindo os atingidos numa reunião, na outra. Há quem esteja ainda, depois de 9 anos, repetindo e repetindo e repetindo. É uma coisa... E aí você não vê sensibilidade, muitas vezes. E de autoridades constituídas que têm essa obrigação. É muito difícil. E eu vejo você aí, Flávio, durante esse tempo todo tem que ser muito persistente. Forte. Tem que ser forte. Eu tenho muita admiração. Obrigado, Chadene. É mútua e verdadeira, é recíproca. Mas nós vemos ali uma questão interessante que eu percebo um aparelhamento. Essas empresas, esse poder... Olha as nossas falas já dita aqui. Financiadora de várias campanhas eleitorais. Cadê a isonomia nisso aí? E foi então nós estamos batendo com... Estou vendo a muralha da China. Eu queria que fosse o muro de Berlim, porque ele já caiu, era fácil a referência. Mas estamos batendo na muralha da China. É uma luta em glória, porque a gente não tem a união da comunidade, né? Tem aquela divisão patrocinada, tem a falta de vontade de buscar conhecimento, de entender. Eu já ouvi muitas vezes, aqui em todos os lugares, moradores dizendo que não foi nada. Ih, olha lá, isso não foi nada. Então isso... É triste, né? Muito triste. Mas não pode nos desanimar. Mas isso são táticas de guerra utilizadas pelo poderio econômico pelas mineradoras. E estamos impactados, queremos a garantia dos nossos direitos, precisamos de bons profissionais do direito que nos leve à mesa do juiz, que leve as nossas petições, mas hoje, como a comissão, queremos esse espaço e essa garantia. E foi diante dessa insistência e persistência, todos esses anos, assim, 4 anos após o desastre, e participando das câmaras técnicas, do CIF, e nada era feito. A maioria das categorias não eram reconhecidas. Na época era só reconhecido pescador profissional, tivesse carteira regular. O agricultor recebia pelo PIN, que foi uma política criada pela Fundação Renova logo no início, que foi também ineficaz. Lembra aquele negócio? O límio. Que inventaram para que é isso? Criar uma zona de... negócio zona de exclusão, nos sentimos exclusos, né? Exatamente. Isso aí, a Fundação criou essa política indenizatória inicial, mas com critérios totalmente restritivos, que dificilmente o atingido conseguia se inserir nessa política. E só existia ou para os formais, pescadores profissionais ou agricultor, ou a pesca de subsistência. Então, várias categorias, às vezes, para poder receber, eles recebiam pesca de subsistência, que na época era R$ 11.200. Para um núcleo familiar, às vezes com 5, 6, 7 pessoas nessa família. E essa pessoa tinha que subsistir
anos com R$ 11.200. E foi diante de todo esse processo de negligência, de reconhecimento de tantas categorias, que as comissões de atingidos, em 2020, quis ter sua voz efetivamente ouvida, já que a Fundação ajuizava, não é, Neto? Lá no CIF, o que a gente ouvia, esse assunto, a Fundação ajuizou. Mas é importante ressaltar aí, só um adendo, que foi já interpretado pelo próprio magistrado à época que o atingido ainda não tinha se ouvido, ninguém de nenhuma instituição de justiça tinha levado o atingido e as falas dele lá para ser ouvido, mas eu estava lá no TETAC, já estava no TACGov, no Governança, mas ainda não tínhamos sido ouvidos. Tinha que ter ocorrido uma audiência pública para a oitiva, para o magistrado poder, né, ouvir efetivamente vocês, no caso. De lá começou as oitivas, o sermos ouvidos, de lá começou a dizer que não estávamos legitimados, mas agora estamos. Exato. Agora estamos, então, diante de todo o processo, mais uma vez legitimados, e é nessa defesa que nós vamos trilhar, vamos caminhar. E eles ameaçavam. Eles ameaçavam a mim, prefeito da cidade. Imagina você lá, Flávio. Imagina. Eles por escrito, vamos processar. É muito complicado isso. Se a gente não se organiza aqui, busca os meios, a gente não tinha conseguido nem até essa parte, né, do que já chegou, ainda que seja menos do que a gente merece. Na verdade, a gente vai ainda discutir o caso Samarco em muitos anos ainda que virão. Infelizmente, nós gostaríamos de ter uma solução para o caso, não é isso? E foi por isso que eu escrevi o livro Caso Samarco, para registrar o maior desastre ambiental do Brasil e a luta pelas indenizações pelos atingidos. Atingidos como você, Flávio, que lutou, que foi persistente, que foi insistente. E aí foi criado o Novel, que aí vai ter que ser tema de um outro podcast, porque o assunto aqui a gente é extenso, né? Extenso. Mas é um início, porque muita coisa ainda tem que ser feita, não é isso? Eu estou dedicando aqui um livro a você, Neto. Obrigado. E a você, Flávio. Muito obrigado, sou grato. Vocês querem fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer pela oportunidade, né? Parabenizá-la pelo trabalho, desejar sucesso, ao Flávio também. E em nome de vocês, a todos os atingidos, né? Da calha do Rio Doce, do nosso litoral, e que a gente consiga, ao fim e ao cabo, garantir, né, as justas indenizações e o direito pleno de todos nós atingidos por esse crime ambiental que nos marcou e vai deixar o seu legado aí por séculos a fio. Muito obrigado. Sou grato também a Deus, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas importantes nesse processo. Eu vejo que vocês foram levantados em tempos oportunos por Deus para desempenhar o que vocês desempenharam, e essa história ela está contada, ela está registrada, e se aqui ainda não vier o galardão, meu irmão, de Deus ele virá sem sombra de dúvida. E essa guerra também é espiritual, a gente sabe que é espiritual, e nós pedimos muito a Deus força, sabedoria, prudência, saúde para vocês e para nós, né? E que nós atingidos sejamos persistentes, unidos, para que nós possamos juntos garantir o direito para a posteridade, para os nossos filhos também e netos. Porque se olharmos só o incerto, o duvidoso e o poderio econômico, nós nos frustramos e paramos por aqui. Mas há muito que se lutar. E nós precisamos de pessoas como vocês, que servem para nós também como alicerce, como base de que é possível quando quer e que o sistema não está ainda de todo corrompido, e isso é muito importante. Então, receba aqui a minha gratidão, mas também de todos os atingidos aqui, e agora falo em nome do Estado do Espírito Santo, toda a bacia e calha que aqui percorre e passa. Então, o nosso muito obrigado a vocês, ao senhor Neto Barros e à senhora doutora Richardene. E nós não somos de desistir. Não é Jamais! Temos muita coisa para trilhar ainda. E como tem. Obrigado, Neto. Obrigado, Flávio. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam aí. Espero que o que foi discutido aqui tenha sido relevante para vocês e logo teremos outros podcasts. Obrigada.